Olá, bom dia, um abraço a você que se liga na Itatiaia. Ótimo final de semana a todos. Hoje, dia 1º de novembro de 2025, começando mais um mês juntos. Agora para falar do Atlético, porque a rodada do Brasileirão segue no domingo e 6:30 da noite o Galo visita o Internacional lá em Porto Alegre, precisando vencer para se garantir na Série A e também precisando voltar a vencer como visitante, algo que já faz tempo. Não é isso, Cláudio Rezende? Bom dia. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta deste sábado. O Galo tenta encerrar um jejum de 5 meses, sem vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. A última vez contra o Ceará, 1º de junho, ainda no primeiro turno da competição. Na verdade, foram apenas 2 vitórias do Galo visitante neste brasileiro. Além do Ceará, teve também o Juventude. O técnico Sampaoli, que também não conseguiu vitória fora de casa nos outros torneios, na Sul-Americana foram 2 empates, está precisando aí o Galo pontuar no brasileiro para ficar tranquilo, não correr risco de rebaixamento, e a ideia é que consiga esta situação antes da finalíssima da Copa Sul-Americana, já com data, horário e estádio definidos. O Galo vai jogar no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, 22 de novembro, contra o Lanús da Argentina, jogo às 5 horas da tarde. As ausências para amanhã: o Atlético viaja hoje à tarde em voo fretado, tem um treino que fecha a preparação ainda na cidade do Galo agora cedo. Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, terceiro cartão amarelo, não poderão jogar. A tendência é do Caio Paulista ser confirmado no lugar do Arana, e nas demais posições pode ser que o Sampaoli até repita o Galo que jogou e foi bem. Melhor jogo até aqui sob o comando dele diante do Del Valle. Everson, 3 zagueiros. Juan, Vitor Hugo e Alonso no meio campo. O Alan Franco pode ser o ala pela direita, aí com Fausto Vera, Igor Gomes e o Caio Paulista. E o trio ofensivo Bernard, Dudu e Rony. Hulk deverá de novo ser opção no banco de reservas. Notícias sobre o garoto Mosquito. Revelação do Atlético, campeão brasileiro, sub-17. Renovou o contrato por mais 5 temporadas com o Galo. Além do aumento salarial importante, também a multa rescisória para uma transferência internacional foi para 100 milhões de euros. Um abraço. Um abraço, Cláudia. Obrigada pelas informações. E falando no Mosquito, do Sub-17, olha só, hein? Hoje nós teremos última rodada do octagonal final do Campeonato Mineiro. 11 da manhã, no CS Venda Nova. Tem Atlético e Cruzeiro com transmissão da Itatiaia. No radinho também pelo nosso YouTube. O Atlético joga pelo empate, já que tem maior saldo de gols do que o Cruzeiro. As duas equipes empatadas com 6 vitórias. A nossa transmissão a partir de 10h45 da manhã com Hugo Sérgio. Passou da hora do Atlético voltar a vencer como visitante. Agora o Atlético, em relação ao Inter, ele tem um plus, né? A ida do Galo à final da Copa Sul-Americana trouxe uma motivação, uma confiança que, se ele estivesse jogando só o Campeonato Brasileiro da forma que está, ele não teria. É o caso do Inter. O Inter não tem a confiança, não tem nenhum tipo de motivação, claro, eu estou dizendo uma motivação extra. Ele está ali pelo brasileiro. A motivação dele é tentar vencer para escapar de uma zona de rebaixamento. Por isso vai ter um Beira-Rio absolutamente lotado. Mas a performance do Inter no Campeonato Brasileiro, ela é semelhante à performance do Galo. A diferença é que o Atlético joga um mata-mata, Sul-Americana, vai avançando e hoje é finalista. O Atlético está a um jogo da Copa Libertadores do ano que vem. A um jogo de uma grande conquista sul-americana que esse Internacional já conquistou na sua história. O Inter não, ele se apega ao Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético precisa também, nesse momento, até às vésperas do dia 22, se apegar ao Campeonato Brasileiro. E para isso, o Sampaoli tem que mandar a campo o que ele tem de melhor. E eu bato sempre nessa tecla aqui. O que tem de melhor não significa os melhores jogadores. É o que ele tem de melhor técnica e fisicamente. Já tem 2 desfalques pesadíssimos, que são Scarpa e Guilherme Arana. Já vai ter que mudar o time. Uma coisa é a dobradinha Arana e Dudu, jogando pela esquerda. O Arana faz um corredor central, deixa o Dudu bem confortável jogando aberto pela esquerda. Se entra o Caio Paulista, o Caio não faz esse corredor central. E aí,
como é que vai ser o lado esquerdo do Atlético? Vai embolar? Ponta com lateral? Vai segurar mais o lateral? Vai deixar o Dudu? Enfim, são algumas dúvidas que, dependendo da peça que está em campo, você joga de uma maneira. Dependendo da ausência de determinada peça, às vezes você tem que mudar um pouco. Então, a gente leva essa dúvida para o jogo e certamente o Sampaoli vai pensar na melhor alteração possível. O Galo tem 5 jogos antes da final da Copa Sul-Americana. A gente tem até o calendário do Atlético, para quem está no YouTube. Primeiro esse jogo com o Inter, domingo, fora. Semana que vem pega o Bahia na Arena MRV, quarta-feira. Tem o duelo com o Sport, que é o Lanterna, fora, na Ilha do Retiro, dia 8. E aí o Fortaleza, aquele jogo do primeiro turno, deve ser confirmado para o dia 12, meio da data FIFA. Palmeiras, para se confirmar no dia 19, quarta-feira, já no dia que o Atlético vai ter que viajar para Assunção. Eu coloco ali 4 jogos, né, Cirilo? Porque o do Palmeiras vai com um time reserva, a gente sabe disso, né? Não vai arriscar ninguém nesse jogo. E é um adversário que hoje está na ponta do campeonato. Então, são 4 jogos para o Galo fazer os pontos. São 4 jogos para o Galo resolver a vida dele no Campeonato Brasileiro para chegar na final da Sul-Americana sem ter essa pressão, né, de ainda ter que fazer ponto para não correr risco no Campeonato Brasileiro. Para muitos, 6 pontos. Hoje o Galo tem 36. Se faz 42, já estaria, para esse ano, numa situação confortável para sair. Então, 6 pontos em 12, nesses 4 jogos. Inter fora, Bahia em casa, Sport fora e Fortaleza em casa. Depois tem o Palmeiras, o Lanús, a final da Sul-Americana, inclusive confirmado o jogo para 5 da tarde, viu, Cirilo? No dia 22, 5 da tarde, Defensores del Chaco. Depois tem o Flamengo, que é um jogo que o Galo vai fazer depois, né? Logo após a final, retorna para jogar com o Flamengo. O Flamengo também já de olho na final dele, né? Da Copa Libertadores contra o Palmeiras. E o jogo do Fortaleza deve ser no último fim de semana do mês de novembro. Então, a tabela do Galo nesse mês de novembro aí. Sobre o time para o fim de semana, Cirilo, o Edu já falou um pouquinho aí. Provável Galo. Eu acredito que ele não vai mexer na linha de 3 zagueiros. Então, Everson no gol, Juan, Vitor Hugo e Júnior Alonso. O Alan Franco pode de novo fazer o ala pela direita, e foi o que ele fez no fim de semana, no meio de semana. O time jogou bem. Fausto Vera e Igor Gomes, o Bernard na armação de jogadas, Caio Paulista na esquerda, Dudu e Rony. Eu tô acreditando que ele vai mexer pouco no time. O jogo anterior foi terça, esse agora é domingo, deu tempo de recuperar fisicamente a equipe. Lógico que o Sampaoli gosta de mexer de jogo para jogo, mas ele gostou do que viu, né? Ele falou que foi o melhor jogo que ele viu do Atlético no comando dele. Então, acho que ele vai mexer pouco nesse jogo. Ainda tem um treino na manhã deste sábado na cidade do Galo. O time viaja às 4 da tarde em voo fretado para Porto Alegre. Cerca de 2 horas o voo. 6 horas amanhã, o time já na capital gaúcha e o retorno logo após a partida também em voo fretado. Amanhã você destacava aí e o time campeão brasileiro, sub-17 do Galo, estará na final do Campeonato Mineiro com transmissão no rádio e com imagens no YouTube. E o Alisson Mosquito, que vem aparecendo aí no profissional do Atlético, garoto renovou o contrato, viu, Cirilo? Tá com um novo vínculo agora, 5 anos de contrato do Mosquito e a multa... Sabe quanto a multa, Cirilo? 100 milhões de euros para fora do país, né? Protegendo o atleta, né? Claro, para não alguém não vir aqui e buscar ele fácil. 620 milhões de reais. Então, o Mosquito, reconhecimento aí, assinou o contrato junto com o Paulo Brax, lá com o Vitor, com o Luiz Carlos de Azevedo, gerente geral das categorias de base e os familiares. O Mosquito, portanto, agora mais valorizado no Clube Atlético Mineiro. O Galo precisa de pontuar no campeonato para não correr nenhum risco na reta final, como foi ano passado, e, se possível, até antes da final da Copa Sul-Americana. Esse é o objetivo do clube. O técnico Sampaoli, com essa missão de deixar todo mundo focado nesse jogo, porque... se a gente olhar do lado de fora da cidade do Galo, torcedor, imprensa, a gente está falando muito da final da Copa Sul-Americana. A turma já querendo olhar aí passagem, como ir para Assunção, no Paraguai, mas o Galo tem esse jogo importantíssimo, né, no domingo, 6h30, no Beira-Rio. O Internacional está fazendo mobilização por lá, inclusive promoção para sócios. Devemos ter casa cheia. E o Galo precisando de voltar a vencer como visitante. Você falava aí na manchete, 4 meses. É muito tempo que o Galo
não consegue uma vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Na verdade, Cirilo, foram apenas 2, né? Como visitante, é um percentual de 20% apenas do Galo como visitante, é o 16º colocado, se a gente olhar a tabela. Se fossem só jogos como visitante, então é uma campanha muito ruim. Apenas 9 pontos dos 45 possíveis. O Galo só ganhou do Juventude e essa última foi com o Ceará, dia 1º de junho. O Galo, então, tentando essa primeira vitória também como visitante com o Sampaoli. Porque o Sampaoli chegou e na Sul-Americana foram 2 jogos fora de casa, 2 empates. Até que na Sul-Americana os resultados foram considerados positivos, porque foram partidas na altitude. Contra o Bolívar, 2-2 e 1-1 com o Del Valle. Aí tudo bem, né? 2 empates, depois o Galo conseguiu a classificação na Arena MRV. Agora no Campeonato Brasileiro, com o Sampaoli, também nada mudou nesse cenário aí de visitantes. São 3 jogos e 3 derrotas. O Galo vai ter 8 de vantagem para a zona de rebaixamento. É um jogo muito importante no domingo às 6h30. É muito importante. O mesmo nível de concentração que a gente viu contra o Del Valle, que foi um jogaço do Atlético, ele tem que estar presente na partida de domingo. O Atlético agora ele precisa resolver sua vida no Campeonato Brasileiro e não cometer o mesmo erro do ano passado. Ano passado o Atlético teve um erro grave que foi viajar para a final da Libertadores com a sua vida indefinida no Brasileiro. E aí tomou uma pancada, perdeu de uma forma que deixou um astral muito negativo e aí volta para Belo Horizonte. E a Copa do Brasil junto. O Atlético tomou 2 porradas emocionais ali naquele momento. E por pouco o Atlético não consegue, na verdade não se recuperou, porque o Atlético chegou para voltar ainda e ter que somar alguns pontinhos para evitar a queda. O Atlético estava em frangalhos, em meio a isso tudo o Milito foi demitido, pediu para sair. E aí chega na última rodada ainda com risco de rebaixamento. Então, para esse ano, o Atlético tem que chegar no dia 22, que é a final da Copa Sul-Americana, com a sua vida resolvida no Campeonato Brasileiro. Até lá serão 5 jogos. São 5 decisões que o Atlético tem no Brasileirão para chegar no jogo contra o Lanús tranquilo. Aí se ganhar ou se perder, o brasileiro já não vai fazer tanta diferença mais. Não pode voltar da final da Sul-Americana com situações pendentes ainda no Brasileirão. Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Não esqueçam de deixar o like de vocês. Nossa massa atleticana cresceu muito por conta do like que vocês estão deixando no canal. Então, muito obrigado, agradeço de verdade. Para quem tá caindo aqui no canal de paraquedas, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Aqui todos os dias nós colocamos notícias do nosso galão. É isso aí. Tamo junto, vou ficando por aqui. Deixa aquele forte abraço. Deixe os comentários de vocês, tá bom? Até a próxima. Valeu!